Eu gosto de obras que envolvem jogos de azar, ou gamble. Eu lembro da primeira vez que assisti Kakegurui, onde eu ignorei totalmente o plot do anime e fiquei mais interessado nas reações exageradas das personagens. Apesar de cagar pra história, eu tinha um certo interesse pelos jogos, mas não ia muito longe, já que os jogos de Kakegurui passam muito rápidos e carecem de tensão. Você sabe que o adversário tá trapaceando e que aí o Meiko vai descobrir a trapaça, meter a mão nos peitos e ficar maluco. E os jogos de Kakegurui também são bem desinteressantes. Aí, então eu li o Sogi, que se tornou meu mangá favorito, já fiz vídeo sobre, etc. Naquele vídeo eu tinha citado a obra Kaiji, que não só é a inspiração para a criação de Sogi, como é um dos mangás mais influentes quando se fala de mangás de aposta. E o seu autor, Fukumoto, segundo leitores de suas obras, é uma verdadeira lenda quando se fala em mangás, já que ele é um mestre em criar tensão e escrever bons personagens. Não posso confirmar que Fukumoto é essa lenda toda, já que eu não li muito material dele, mas as duas obras dele que eu consumi já bastam para me fazer querer ir atrás do resto do material dele. E nesse vídeo eu quero falar de uma delas, a primeira que eu vi, Akagi. Mahjong é um jogo muito popular no Japão e na China. A princípio você pode ver ele e achar muito difícil e confuso, mas depois que você se interessa e tenta aprender, ele fica mais difícil, porém menos confuso. Se fosse para resumir, eu diria que ele é uma mistura de poker com xadrez. O objetivo do jogo é montar uma mão seguindo algumas sequências numéricas das peças, com algumas peças especiais que dependem da sorte para que você faça a melhor mão para tirar o máximo de pontos dos seus adversários, assim como no poker, unida com a estratégia de descartar, para não só saber o que descartar para fazer a melhor mão, como também não descartar a peça que seu adversário precisa para te foder. Sim, os seus descartes nos jogos podem ser usados pelos seus inimigos, e se um deles bater a mão com o seu descarte, quem se fode é você. Por isso é preciso ficar atento. Também é o descarte do seu inimigo, ou melhor, inimigo, já que geralmente você vai estar competindo contra outras 2 ou 3 pessoas. Como também pensar bem sobre o que você vai descartar, já que a peça que você está segurando talvez seja a peça que o seu adversário precise para bater a mão. Eu dei essa introdução para que você, que não entende nada de jogar Mahjong, saiba o nível de tensão do jogo, pois quando você aprende a jogar, você vê o quão complexo uma partida de Mahjong pode ser. E Akagi é uma obra sobre Mahjong. Tendo isso posto, eu vou me limitar a falar do anime, já que não finalizei o mangá, e acho que o anime é um ótimo ponto de partida para quem quiser conhecer Akagi e as obras do Fukumoto. A história começa em 1958, período de reconstrução do Japão após a guerra e início do milagre econômico, que duraria até os anos 70. Durante uma noite de chuva, 4 caras estavam jogando Mahjong quando um rapaz todo molhado aparece buscando abrigo. Derrota atrás de derrota só deixa o cara mais desesperado, já que ele tá apostando para pagar uma dívida. O que eu acho interessante é que antes do Akagi aparecer na porta, o Nangou ele tá tão desesperado que ele começa a pedir ajuda aos céus, assim, pedir ajuda a Deus e tal. E no momento que ele tá pedindo ajuda pra qualquer um, ele pede ajuda a um demônio. E aí nesse momento que entra o Akagi na porta. Eu acho isso bem interessante, porque em outras obras de gamble, tipo Kakegurui e o Sogi, que foi que eu li e assisti, esses protagonistas de obras de aposta, eles são meio cinzentos. O Kaiji nem tanto. O Kaiji ele é um cara bondoso até no anime. Só que por conta dessa bondade, o Kaiji geralmente começa a tomar no cu, ele é enganado e tal. Enquanto tanto a Yumeko de Kakegurui quanto o Baku de Sogi, eles estão nessa linha meio cinza. Às vezes até os dois, tanto a Yumeko quanto o Baku, são tratados como demônios dentro da obra. Mesmo eles sendo teoricamente os heróis, só que eles não são bonzinhos, já que, bem, a aposta parece que é a moral. Você está livre da moral, não importa o bem e o mal dentro do jogo, o que importa é ganhar. Então eu acho interessante essa introdução do Akagi, que comunica bem com esses protagonistas de obra de apostas. Claro, essas duas que eu li. Eu também li Gumball Fish, só que Gumball Fish é uma merda. Mas então só conta esses dois mesmo. Se bem que Kakegurui também é uma merda. E claro, não vai contar bem o Kaiji, porque eu quero fazer um vídeo sobre o Kaiji. E, bem, o Kaiji, como eu disse antes, ele não é bem não entra nesse aspecto cinzento de ser um cara mal, mas por ele não ser um cara mal, às vezes ele se fode também dentro da história. Enfim, voltando
pro Akagi. Uma partida de Mahjong pode durar muito tempo, já que são vários jogos assim que você vai tendo várias partidas, várias rodadas, porque você não aposta todo o seu dinheiro, você vai apostando de pouco em pouco, já afinal, porque quando são os pontos, você faz tantos pontos, você vai receber tanto dinheiro. Se você quiser apostar dinheiro pra cacete, você vai ficar ali um bom tempo jogando, porque, né, dependendo da sua mão, você pode tirar, ganhar menos, ganhar mais, ganhar pouco, então fica aí nessa coisa de demorar bastante as partidas de Mahjong. O Akagi já se interessa pelo jogo e pede pra jogar, mesmo não sabendo de porra nenhuma. E o Nangou, que estava cansado de levar na bunda, deixa o rapaz jogar pelo menos um pouquinho, né? Dando a ele uma breve aula de regras do Mahjong. O engraçado aqui é que o Akagi, ele tem 13 anos de idade. E o narrador já informa que ele vai ser o cara que vai abalar o submundo do Mahjong. No começo eu achei estranho esse narrador chegar e já falar todas essas coisas, enchendo a bola do Akagi. Mas aí depois eu descobri que Akagi é uma prequel de outro mangá do Fukumoto, chamado Ten. Ten, também um mangá de Mahjong, e foi um trabalho de muito sucesso do autor. E o Akagi é um dos personagens desse mangá. Não posso falar muito sobre como é o Akagi em Ten, já que eu ainda não li, mas isso explica todo esse super foco que o anime dá ao personagem, já que no futuro ele aparentemente vai se tornar o brabo do Mahjong. Então, de certa forma, a história já espera que você saiba quem o Akagi vai ser. Não que você precise ler Ten para assistir Akagi, já que você não sente que tenha algo faltando na história que só seja explicado em Ten. Mas fica esse clima de que você sabe ou devia saber que o Akagi vai ser o pico. Não incomoda e também não atrapalha a experiência, mas fica aí a curiosidade caso alguém queira começar Akagi e ache estranho toda essa pomposidade em cima dele. No meio da partida, a polícia chega, perguntando sobre um garoto desaparecido. Vixe Maria. Naquela noite, 2 jovens estavam fazendo um jogo chamado Galinha, que nome esquisito, que consiste em 2 participantes, cada um em um carro, de frente para um precipício, correndo em alta velocidade. Quem frear primeiro perde, quem, morrer na queda vence. Nenhum dos 2 garotos frearam, os 2 caíram no mar. Um deles foi pro hospital e o outro está desaparecido. Nossa, quem será o garoto desaparecido? Na hora todo mundo se liga que é o Akagi. Ele não estava molhado por conta da chuva quando ele chegou lá nessa sala, mas sim porque ele saiu andando do mar. A galera ficou meio cabreira com a situação, especialmente o Nangou, mas ele limpa ali a barra do Akagi depois dele mostrar a mão que ele estava fazendo. Quer dizer, no caso o Akagi mostrou a mão que ele estava fazendo pro Nangou. O detetive, que também vai ser um personagem recorrente mais pra frente, entra na sala e mesmo o Nangou e os outros caras mentindo, dizendo que o Akagi é sobrinho do Nangou e tal, o detetive sabe o que tá rolando ali. Mas depois de uma breve discussão com o Akagi, ele resolve fazer vista grossa e deixar o menino ali, já que o detetive também é um entusiasta de Mahjong. Meio que todo mundo nesse mangá é entusiasta de Mahjong. Eu vou evitar ficar narrando as tecnicalidades do jogo, já que Mahjong não é um jogo muito fácil e muita gente não sabe jogar. Então ficar falando as mãos e as jogadas dos personagens seria apenas vomitar informação que ninguém conhece. O que eu posso dizer é que a grande característica do Akagi o que vai fazer você acompanhar a história é a sua incrível coragem. O cara é muito corajoso. No Mahjong se tem muita estratégia, como dito antes, e é importante perceber os descartes dos seus adversários. Então, em Akagi, muitas estratégias serão construídas com base em especulações nas peças descartadas. Mas além disso, a sorte sempre será fator determinante nos jogos. Afinal, você precisa das peças certas para fazer a mão que você quer. Então pode acontecer situações onde você só precisa de um 3 para bater e a peça não vir. E mesmo que seu adversário atire, ele pode não descartar ela. Então como a Akagi consegue fazer a mão certa? Trapaceando, roubando. O problema é que tem 4 pessoas na mesa, cada um em uma direção, então é muito difícil roubar. E aí vem a magia do Akagi. Lembra quando os policiais bateram na porta? Naquele breve momento, Akagi roubou uma peça do adversário, a peça que ele precisava. Muitos dos jogos de Akagi vão se dar através disso. Akagi encurralado e precisando de só uma peça para virar o jogo e tentando roubá-la de alguma forma. Não é sempre que os caras vão ficar distraídos e também não é sempre que os adversários vão ser um bando de lerdões. E ele também não pode ficar roubando as peças mais óbvias, descartadas, porque, bem, se descarta muito em Mahjong. Como eu falei, as partidas duram muito. Então, o cemitério das peças é muito grande. Então, dá pra você pegar uma peça ali e trocar e o cara não perceber, já que o cara descartou pra caralho, né? Então
Às vezes o cara não vai se lembrar. Só que se o cara descartou um 3 e do nada esse 3 some, aí, pô, aí também tá de sacanagem, né? Então depende muito, assim, da estratégia do Akagi de saber qual peça pegar, de quem, em que momento. Aí, jogo vai, jogo vem, o chefão da sala vê que tá apanhando pra um moleque e chama o melhor jogador de Mahjong que ele conhece, que é um tal de Agi, que a princípio parece achar besteira querer jogar com um moleque de 13 anos. Mas depois de assistir uma partida, ele vê que o moleque é brabo e decide jogar. No fim das contas, o Akagi ganha e o Nangô consegue pagar suas dívidas. Meu Deus do céu, não sobrou nada. O detetive, chamado Yasuoka, se afeiçoa pelo rapaz e se propõe a introduzir Akagi nesse submundo do Mahjong. O que eu contei são os 3 primeiros episódios do anime e o primeiro volume do mangá. Já serve para mostrar que as partidas vão ser longas, bem longas. Assim como em Kaiji, onde os jogos são bem longos, mas cheios de reviravoltas e fortes reações que dão muito peso para cada jogo, e cada pequena estratégia ganha um peso gigantesco na trama. Em Akagi, o que vale eu destacar são os adversários. Um que chama atenção no início é o Ishikawa, que é um jogador cego. Então os jogadores têm que falar em voz alta cada peça que estão descartando, o que cria um clima muito interessante durante o jogo. Eu gosto como o Akagi é um protagonista muito fodão dos games. Fica até difícil você acreditar no início da história que ele tem apenas 13 anos. Não só porque o Fukumoto desenha todos os personagens com ombros super largos, mas que com 13 anos esse maluco já era, 3 vezes mais inteligente que o Ayano Koji. E eu sei que soa ridículo um pré-adolescente mogando o submundo do crime e jogando Mahjong contra um velho cego, mas uma coisa que o Fukumoto tem, que muitos autores não têm, é o molho. É meio chato ficar repetindo que uma boa história não vem de uma boa ideia, mas sim de uma boa execução e blá 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 blá, mas é verdade. E o Fukumoto pega esse tropo do personagem hiper inteligente, Jimmy Neutron das ideias, e consegue lapidar isso até virar ouro. O que vai contribuir muito para isso é os personagens de suporte e os jogos. Muitos dos momentos incríveis de Akagi vão ser seguidos pelas reações exageradas dos personagens ao redor dele, que pode soar meio chato, mas as coisas que ele faz realmente são impressionantes. E os jogos não vão se dar da perspectiva do Akagi, apesar de ser o protagonista. Os jogos serão comentados pelos outros personagens que estão ao redor dele. O primeiro jogo que eu contei acontece pela perspectiva do Nangô. Assim como em cada jogo vai ter um personagem lá para comentar e se impressionar com as jogadas super fodonas do Akagi. E você sabe que o cara é bolado quando até o vilão passa a comentar e se chocar com o protagonista. Assim os jogos começam como Akagi versus o vilão e pro final do jogo os papéis se invertem. Deixa de ser o Akagi versus o vilão e vira o vilão contra o Akagi. Não é o herói se esforçando para vencer o vilão, mas o vilão se esforçando para vencer o herói. E essa dinâmica só contribui para elevar o personagem do Akagi, fazer ele parecer mais fodão e realmente o transformar em um mito do submundo. E eu acredito que a parte onde isso brilha é no final do anime, onde somos apresentados ao motivo de você ver esse anime, que é o personagem Iwao e o Washizu. É o Washizu, esse é o nome dele. Eu acho que no arco final eles mudam um pouco a dinâmica do jogo de Mahjong. Eles jogam o Washizu Mahjong, que consiste em quase todas as peças serem transparentes, o que faz com que o seu adversário veja parcialmente a sua mão. Não é todas as peças, né? É só algumas, o que já dá chance dele especular qual é a mão que você está tentando fazer e com isso meio que te impedir de fazer ela. Eles também não embaralham as peças, e pegam assim, meio que eles jogam tudo dentro de um buraco na mesa, que tem um aparelho lá que embaralha sozinho. E ele só tem que meter a luva e tirar a peça assim aleatória lá de dentro para fazer a mão deles. E nesse jogo o Akagi não vai apostar dinheiro, mas sim vai apostar o próprio sangue. O Washizu, por ser muito rico, mas começando a ficar pobre, aposta todo o resto da sua fortuna. Enquanto o Akagi tá apostando o sangue dele aí, só que não vai ser tudo de uma vez assim, né? Vai ser gradual. Dependendo do que ele perde de pontos, ele vai perder de sangue também. Assim, a dinâmica do jogo é: o Washizu só perde quando ele ficar pobre e o Akagi só perde quando ele morrer. E, sinceramente, é muito mais fácil o Akagi morrer com perda de sangue do que o Washizu ficar pobre, porque, o cara tem dinheiro pra caralho. E, cara, esse jogo é o ponto alto dessa série inteira. Tanto que no mangá ele começa no capítulo 64 e vai até o capítulo 306. Para você ter noção, o primeiro capítulo desse arco saiu em 1991
e o mangá acabou em 2017. Então esse arco final teve quase 20 anos de publicação. O anime de Akagi adapta até o capítulo 108, ou seja, ele não chega nem na metade do último arco. Como a história se passa em 1958, e o Ashizo já é um senhor de idade nessa altura da história, então ele viveu aquele período da Segunda Guerra. Ele era assim um jovem brilhante, um cara muito inteligente, que desde cedo já tinha alcançado um alto cargo na polícia. Antes da guerra estourar em 42, o Ashizo tinha se aposentado do seu cargo de comissário-chefe, já com 52 anos. E muita gente acharia estranho, assim, já que, o cara meio que jovem, assim, entrou nesse alto cargo da polícia. Mas o motivo de o Ashizo abandonar o seu cargo é porque ele meio que viu que ia dar merda. Porque naquele período, o Japão era um país tão nacionalista, tinham tanta amor à pátria, e quando a guerra estourou, eles tinham certeza que eles iam ganhar, que nenhum inimigo era mais forte que eles, que o Japão era soberano. Mas o Ashizo já tinha largado esse barco muito cedo, já sabendo que o Japão ia perder e se fuder muito no processo. Então, em 1942, o Ashizo abandona o seu cargo e vira um civil, assim driblando a Toko, conhecido como uma Polícia Superior Especial, que tinha um dever de controlar grupos políticos e ideologias consideradas ameaçadoras às ordens públicas do Império do Japão. Basicamente, se você achasse que o Japão ia perder ou que não tinha chance de peitar os Estados Unidos, você levava a porrada dos caras. Aí, depois que, tacaram 2 bombas no Japão e eles se renderam, o Ashizo, meio que precisando ganhar dinheiro, se colocou como presidente numa empresa de consultoria. Serviço esse que era muito desacreditado, porque o Japão estava muito fodido depois da guerra. Então a galera meio que achou que não ia dar certo, assim, ele que meio que era uma profissão fracassada, já que, vai vender o quê, vai custar o quê? Esse país tá na merda. Mas, muito pelo contrário, o Ashizo ele começou a fazer muito dinheiro como consultor financeiro, já que como ele ficou muito tempo na polícia, ele era ligado, assim, em escândalos de corrupção que rolavam no meio político. Assim, ele chantageava políticos para ter informações privilegiadas sobre áreas que seriam desenvolvidas e leis que seriam feitas ou leis que serão abolidas. Dessa forma ele se tornou um consultor muito requisitado, fazendo com que ele ganhasse assim muito dinheiro. Ele ganhou e acumulou tanto dinheiro com o poder que ele tem sobre políticos e sobre a polícia e até mesmo influência sobre pessoas ricas, que o Ashizo basicamente se tornou o rei do Japão, que governava pelo submundo. Ele alcançou o topo, venceu o Japão e venceu a vida, mas ele não podia vencer o tempo. Tanto tempo no topo, com ninguém além do seu superego, fez com que o cara pirasse, ficasse broxa, basicamente. Ele ficou broxa, ele parou de sentir prazer. Nada o satisfazia e tudo o que sobrou pra ele foi o desespero, o medo da morte. Meio que de forma irônica, ele se fudeu porque ele fez muito sucesso, O sucesso dele se tornou o seu veneno. Akagi não é o primeiro cara apresentado na história a jogar uma partida contra o Ashizo. Antes dele, o outro cara tinha jogado e morrido. Porque o objetivo do Ashizo em apostar o sangue com esses caras, esses jovens, é que ele quer matá-los. Ele não aceita esses jovens que não são tão incríveis quanto ele, terem mais tempo de vida que ele. Tem um ar muito vampiresco esse arco final, principalmente o Ashizo. Essa partida inteira ela acontece numa noite só. Apesar dos 300 capítulos, ela inteiramente é em uma noite. E o Ashizo, ele é um cara velho, solitário, de cabelos brancos, que vive numa mansão isolada da civilização e que atrai jovens à noite com o intuito de pegar o sangue deles. Eu até diria que ele é tipo o Drácula, mas na verdade ele tá mais pra um Nosferatu, um ser mais decadente, feio e assustador. Também dá para traçar um paralelo com histórias de reis e imperadores, principalmente da Ásia, que são pessoas do topo, da civilização, indo atrás da imortalidade, buscando a vida eterna, porque para eles esse é o último obstáculo. Ao alcançar a vida eterna, nada mais poderia se opor a eles. Claro que quando se fala em imortalidade, se pensa em não morrer, mas nessas histórias, e principalmente no caso do Ashizo, essa imortalidade tem mais a ver com uma vida perpétua, não ficar velho, não ser alcançado pelo tempo. Diferente desses reis, o Ashizo sabe que não existe imortalidade. Por isso, tudo que sobra é medo e ódio por aqueles que vão viver mais que ele. O Ashizo é, sem dúvidas, o grande vilão de Akagi, e sua partida já é anunciada pelo narrador da história como épica. E mesmo não a concluindo,
O que o anime entrega sobre ela é absurdo. O que eu posso apontar sobre um incômodo na obra é que, apesar da partida ser entre 4 jogadores, não só nessa última, mas em todas as partidas que teve até agora, apenas 2 jogadores têm destaque, mesmo tendo 4 ali, fazendo assim com que os outros 2 jogadores não sejam lá tão relevantes. No arco final, os outros 2 jogadores são praticamente o suporte de cada um, mas mesmo assim o destaque é sempre o Akai e o oponente. Não chega a deixar a história ruim, porque dá tempo de você focar nos 2 personagens que realmente importam, mas talvez pudesse ser mais bem aproveitado os outros personagens que ficam na mesa, porque assim fica uma dinâmica meio... é só o Akagi, o outro cara, e os outros 2 jogadores lá é descartável, é bosta ali. Akagi é um excelente anime. Não cheguei a falar muito da animação, que é muito boa e é bem produzido, né? É feito pela Madhouse, que também adaptou Kaiji, mas sabe que se você gosta de um anime consistente do início ao fim, em questão de animação, sem precisar ter uns episódios mais feios no meio, tanto o Akai quanto o Kaiji são isso. Então, pô, vai na fé que você vai gostar, se você gosta de obra de aposta, né? No mais, é isso. Tchau.